presença do guerreiro. E saia na presença do guerreiro. É graça, irmão. Eu gosto daquilo que o homem não merece, é graça. Enquanto eu estava aqui cultuando e adorando ao Senhor com os irmãos, Deus colocava uma palavra ao meu coração para este ministério. Mateus capítulo de número 16. Uma palavra para esta casa. Mateus capítulo de número 16. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus capítulo de número 16. A partir do versículo de número 15. Melhor dizendo, a partir do verso de número 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Verso de número 18 para finalizar. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, Jesus, no seu ministério, próximo à sua crucificação, à sua ascensão, ele se depara em uma situação na cidade de Cesareia de Filipe, onde as pessoas estavam intrigadas acerca da pessoa. Uns achavam que ele era Jeremias ou Elias, ou talvez um dos profetas. Os seus discípulos se dirigem até a pessoa dele para esclarecer esta dúvida. Andando tanto tempo com Jesus, ainda estavam com dúvida, ainda não estavam esclarecidos. Eu quero dizer para você nessa noite que entrou nesse tempo, em nome de Jesus, se há dúvida no teu coração, se você não está esclarecido, seja esclarecido pela presença e pelo poder de Deus que está nesta casa. O texto vem dizendo que quando eles perguntaram, houve um silêncio da parte dos discípulos que estavam ao redor de Jesus. E entendo eu que quebra-se aquele silêncio por meio de Pedro. E quando se fala de Pedro, está se falando de uma pessoa problemática, uma pessoa que não tinha, neste tempo, neste momento, não estava numa conversão genuína, mas estava caminhando com Cristo, mas estava aprendendo de Jesus. Da onde não era para sair, aquela resposta veio. E o que eu entendo com isso, irmão? Da onde muitas das vezes as pessoas desfazem, as pessoas desacreditam, é ali que Deus olha e derrama graça. Pedro se levanta e dá uma resposta: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Aquela resposta foi revelada pelo Espírito Santo, diz o texto, porque não foi a carne, não foi o homem, mas o próprio Deus que revelou aquilo para Pedro. Jesus, então, finalizando esta oportunidade, irmãos, ele se levanta e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, não sobre a pessoa de Pedro, mas sobre a certeza que ele tinha acerca da pessoa de Jesus, acerca do Cordeiro, acerca daquele que venceu, sobre aquela certeza que ele tinha, ele diz uma palavra que é profética para esta casa e para a vida daquele que entrou aqui nessa noite e crê. Ele diz assim: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escute, às vezes na caminhada cristã nós passamos por tantos desafios, por tantos levantes, por tantas provações, que nós queremos desistir, que nós pensamos em desanimar. Muitos têm olhado e não têm acreditado, e têm duvidado no seu coração. Mas eu quero dizer para você nessa noite,
noite, ainda que se levante, este caveira, tranca a rua, serpilita, pode se levantar, vai cair por terra, porque as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Deus. Não vai prevalecer contra a igreja de Deus. O homem se perdeu na sua essência por causa do pecado, mas a igreja de Cristo Jesus, as portas do inferno não vão prevalecer contra o povo eleito de Deus. E o povo eleito de Deus aprova Jesus no forte nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.